O seu modelo de negócio de imobiliária tradicional vai morrer antes do que você imagina, tá? Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te trazer o porquê que o teu modelo de negócio está morrendo e quais são os 3 ou 4 pontos ali que você pode cuidar para evitar isso no médio e longo prazo. Então pode até parecer um pouco apocalíptico, mas é só a realidade acontecendo, tá? Então, se você não me conhece, eu sou o Brandon Golim, sou do mercado imobiliário a minha vida inteira, mas atuo com gestão, liderança e cultura para o mercado imobiliário já há quase 8 anos, né? Desde que eu tinha tupete, eu costumava brincar. Mas vamos lá, eu, assim como muitos aqui, né, vivo do mercado imobiliário e estou sempre estudando, pesquisando sobre outras coisas, né? E eu estava lendo algumas notícias aqui, né? A primeira notícia que eu estava lendo era do Mad Under the Radar, é, que foi em 14 de novembro The Layoff Accelerator, né? Então é uma revista americana que traz as atualizações ali do mercado. Vou trazer um ponto aqui que eles trouxeram, que em outubro de 2025 foi o pior mês para cortes de empregos nos Estados Unidos. O que, que isso significa? Cara, que cada vez mais estão cortando mais empregos. Só em outubro eles demitiram 153 mil pessoas. Tá? Isso levou a um total de 1 milhão e 100 de cortes de empregos em 2025 lá nos Estados Unidos até outubro. Né? Agora, novembro, dezembro e assim por diante já vão cortar mais. E a maioria, né, quase 80% desses cortes tiveram a ver com a inflexibilidade dos colaboradores em se adaptar à IA. Olha que interessante. Não é por conta da IA, mas é pela adoção de IA, que as pessoas já sabem que isso vai trazer muita velocidade, e muitas das pessoas não quiseram se adaptar ou mostraram resistência várias vezes ao se adaptar com as ferramentas. E aí, lendo um outro artigo do The Economist, The Economic, que fala sobre a automação e eficiência tecnológica e demonstra que empresas percebidas como robustas já estão reconsiderando seus modelos operacionais tradicionais, ou seja, até as maiores, as mais robustas, já estão olhando para a tecnologia, para a IA, porque entende que mesmo na robustez, mesmo que eles tenham dezenas, centenas de anos de negócio muito bem sucedido, eles ainda assim vão precisar se atualizar. E não é mais uma escolha de, será que eu quero, será que eu não quero? É necessário, eu tenho que fazer. Poxa, Brandon, é meio apocalíptico, meio duro, meio sistemático, meio. Cara, não importa. Né? Não é minha opinião, é o fato, é o que está acontecendo. Você pode ter as suas opiniões. Cara, eu preferia que ficasse tudo de boa, que eu não tivesse que ter dor de cabeça nenhuma. Cara, era uma coisa. Mas não é assim, então a gente tem que olhar. E aí, estava olhando sobre né, qual foi as minhas conclusões em relação a esses artigos ali que eu estava lendo. Primeiro delas, que as pessoas estão falhando hoje em dia em habilidades técnicas. Tem muita gente que está falando assim, mas eu já tenho soft skill, me comunico bem, sou bem relacional, sou flexível. Cara, isso não é mais necessário. Você precisa de uma habilidade técnica muito boa. Você precisa ser um técnico espetacularmente bom, tá? E, por exemplo, na área de vendas, a gente está no mercado imobiliário, a gente tem que vender construir, vender imóvel, vender lançamento e assim por diante. Vendas é uma profissão intelectual e sempre foi e sempre será. Vendas é uma profissão intelectual. Independente do que você acredite ou não, de qual a tua opinião em relação a isso, vendas é uma opinião, é uma profissão intelectual. Vendas é uma profissão intelectual. Anote isso aí. Mande para tua equipe, porque essa é a realidade. Você goste ou você não goste. Se você não estuda, você não está cumprindo com a tua profissão, tá? E aí, quando a gente entende que é uma habilidade, uma profissão intelectual, é uma habilidade técnica. Cara, vendas é técnica, vendas é uma habilidade técnica desenvolvida, é aprendida. Você tem que aprender. Como é que faz para a gente ter uma habilidade? É uma equação de talento versus esforço. Pô, Breno, mas você falou que é habilidade técnico, mas tem talento envolvido, cara? Tem, tá? Mas vou explicar para vocês. Porque o talento tem menos de 25% de influência. Quando a gente multiplica, imagina que a gente precisa desenvolver uma habilidade, precisa ter nota 100. Se a gente tem 10 pontos de habilidade vezes 10 pontos de esforço,
a gente atingiu 100. Só que às vezes a pessoa tem ali só 5 de habilidade, cara. Tem menos habilidade. Ela vai precisar de 20 de esforço, seja em menos tempo ou em mais tempo. Ela vai precisar se esforçar um pouco mais para chegar no 100. Só que ela chega. Depois disso, a gente precisa de competência. Competência é o produto de habilidade versus esforço, igual competência. O quão competente, qual resultado ele entrega. Então perceba, na primeira equação tem ali talento versus esforço igual habilidade. E agora na equação de baixo temos habilidade versus esforço igual a competência. O quão competente você é. Espero que você não seja incompetente, cara. Senão você nem ia estar vendo esse vídeo, você ia estar, sei lá, assistindo o TikTok, vendo futebol, cara. Tá? Quando a gente olha para essas equações, a gente tem esforço nos dois pontos. Ou seja, o esforço é o indicativo mais importante, só que ele não é o único. Tem muita gente muito esforçada que, cara, às vezes tem um pouco de talento e um pouco de habilidade, só que ele não colocou energia no jeito certo. E aí entra o papel da liderança, que é dar direção para a pessoa que tem esforço e é para multiplicar esse talento, para transformar em habilidade, para trazer para a equação de habilidade versus talento versus esforço para chegar em competência e resultado. Tá? Então, a maioria das pessoas acha que hoje em dia só soft skills já é o suficiente. Cara, foda-se as soft skills. Tá? Tô cagando para isso. Porque isso eu desenvolvo, vou treinar ela. É muito mais fácil eu treinar soft skill, treinar comunicação, treinar relacionamento, do que treinar uma habilidade técnica, que muitas vezes eu não vou ter o total domínio daquela habilidade técnica, porque a gente busca contratar pessoas que são melhores que nós em algum ponto específico, né? Ou, por exemplo, você vai querer aprender contabilidade para ensinar contabilidade para um teu gerente financeiro. Cara, não dá. Só que você pode pegar um gerente financeiro que é muito bom tecnicamente, tem a hard skill técnica muito top, e o cara é uma porta ali, timiduzão, velho. Pode ser que aconteça. É muito mais fácil você treinar a habilidade de conversação desse cara do que ensinar o cara a fazer contabilidade. Aí você traz o cara, você começa a fazer microexposições, começa ali a gerar microestressores, né? Tudo em ambiente controlado. Então, primeiro você vai trazer o cara para falar dos números para reunião ali de 5 pessoas. Ele primeiro vai trazer isso na reunião semanal, depois para 10 pessoas, depois para a empresa inteira, para 50 pessoas. Daí, quando você fizer um evento, você vai pedir para ele trazer para os clientes. E aí você vai treinando o cara. E aí você fala, cara, treina pra mim, apresenta pra mim, vai treinando ele. E aí investe ali no treinamento da Dale Carnegie, no Enneagrama, naquele treinamento de oratória que tá famosinho agora, o Vox2, que você fica, que é a escola de oratória. Eu não fiz ainda, não sei como é que é, mas parece ser legal, né? Tô até falando dos caras aí, nem sei se é bom, tá, gente? O Dale e o Enneagrama do Instituto eu já fiz, sei que é bom. Esse eu não sei, vejo a galera fazendo, parece legal. E então a gente vai investir nessas soft skills depois. Então, busque. Aí o pessoal fala, tem que contratar por caráter, por confiança, por não sei o que lá. Cara, a maior cagada que você faz. Tá? Você tem que pegar alguém com habilidade técnica muito boa. Porque se essa pessoa tem habilidade técnica muito boa, ela tem disciplina para aprender e ela teve constância, pagou o preço e aprendeu. E isso já diz muito sobre caráter, integridade e tudo mais. O que é integridade? É você cumprir o que você fala. Tem muita gente que fala um monte e não cumpre o que fala. Ah, vou vender, vou bater meta, vou fazer isso, fazer aquilo, vou não sei o que lá, vou pra onde, vou fazer 1000 ligações na semana. O cara vai e não cumpre. E tá dentro da possibilidade dele. E aí entra também a prudência, que é a ação correta, né? A virtude da prudência. Até esse livro aqui, o Caminho, recomendo a todos vocês aí. Deixa eu ver aqui, ó. Caminho, São José Maria Escrivá, fala de várias virtudes, cara. E a virtude da prudência é legal porque a gente entende que não é... Cara, prudência não é medo, como a galera acha. Prudência é você decidir pela ação correta, conscientemente. E a ação correta é a ação. Você tem que decidir pela ação. Não é ficar parado, cara. Prudência não é você ficar parado esperando as coisas acontecer, é você agir.
tá? Minimamente você agir. Então, a gente tendo essa habilidade técnica, você contratando pessoas ali com habilidades técnicas, vai desenvolvendo as soft skills delas. Né? Isso está inclusive no relatório da Forbes, agora de 2025, que traz aqui, ó, o futuro do trabalho exige profissionais com múltiplas competências, principalmente técnicas quanto humanas. E flexibilidade. Cara, como assim flexibilidade? Flexibilidade é habilidade técnica ou humana? Cara, é uma habilidade que conecta os dois, tá? Porque para você desenvolver uma hard skill, você precisa de flexibilidade. Para você errar várias vezes até aprender a fazer ela muito bem. Imagina que você tá ali, eu fiz engenharia, né? Na Federal do Paraná, cara, uma treta. Você tá maluco. Tinha que estudar igual um doido. Não era para mim mesmo, ser engenheiro. Cara, fazer cálculo 1, fazer física 3, física 2, cara, RM. Cara, era muito técnico, você tinha que memorizar muita coisa, tinha que ter um jogo de lógica, assim, passei por tudo isso, tá? Tranquei no sexto período. Depois que eu passei tudo isso aí, que eu parei. Doido, né? Mas enfim. Então, a pessoa precisa ter muita flexibilidade para aprender, muita resiliência para aprendendo. E aí, quando a gente traz para o contexto humano, ela tem que ter essa habilidade também de flexibilidade para se adaptar às situações, às pessoas. Tá? Então, como por exemplo da IA, a pessoa precisa saber fazer IA e precisa ter a flexibilidade para lidar com outras pessoas que às vezes vão saber menos, saber mais, ou situações que vão precisar de aprendizado específico, tá? E se você não começar a olhar para isso, dificilmente você vai conseguir performar, tá? E aí um ponto importante é a gente ter clareza também sobre os modelos de trabalho, né? A gente está falando muito no Mental Group, né? Que é uma história mais de RH e tal. Tava falando um pouco sobre essas questões de trabalho remoto, híbrido, presencial e como é que isso impacta de várias formas o pessoal. Cara, dá esse zoom automático da câmera é diferente. Então, Ample Group, trabalho remoto, híbrido presencial. As pessoas que elas não se adaptarem de híbrido presencial, elas vão sofrer muito, né? Porque isso traz dois tipos de característica. Primeiro, organização e comprometimento. Tem muita gente que é muito organizada e manda bem, às vezes, no home office. Só que ela nunca vai conseguir tirar o máximo de proveito porque ela não vai ter acesso à energia humana e à conexão humana. E o ser humano é um ser social, então a gente precisa da conexão humana para a gente despertar o nosso melhor. Então é impossível a pessoa falar que vive de home office. É impossível ela viver de home office e dizer que é super produtiva. É impossível, porque está inerentemente ligado à natureza humana, o convívio e a conexão social. E quando a gente fala de trabalho, é uma conexão social. A gente precisa ter conexão social no trabalho para que a gente possa dar o nosso melhor. Então, tenha absoluta certeza. Se você tem corretores que vão uma ou duas vezes por semana e está produzindo bem, cara, ele está produzindo 40, 30% do resultado. Se ele tivesse muito mais no presencial, ele estaria produzindo muito mais. Se ele está vendendo ali 1 milhão e meio todo mês, cara, ele poderia estar vendendo 3, tá? Com constância, com ritmo, e dá para fazer isso, tá? Então, se a gente está muito rígido em algumas coisas, a gente precisa ter também, como líderes, né, imobiliários, essa flexibilidade mental, flexibilidade emocional, para saber como lidar com essas mudanças de mercado, né? E aí eu já pensei em algumas tendências aqui, até anotei aqui, para trazer para você. Porque, pô, Breno, você está trazendo esse cenário aí meio apocalipse, as notícias, as coisas, cara, mas e agora? O que eu faço? Primeiro, a adoção de IA e automações como alavancas para a eficiência virou imperativo estratégico, não mais diferencial. Ou seja, cara, isso não é mais diferencial, é base, é necessário. Você tem que ter IA, você tem que iatizar sua operação. Tem que ter ali um técnico de IA, um técnico de tecnologia, e ficar pequeno já não é mais eficiente. Você tem que ter ali várias pessoas. Cara, se tiver 5 corretores, você já corre o risco da pega. Você tem que ter 10, 15. Porque se um ou dois sai, você não fica na mão. Não adianta mais você ter pouca gente. Você tem que ter mais gente, você tem que ter mais pessoas, tá? E a IA ajuda a gente a ter eficiência. Segundo, o perfil de força de trabalho mudou, surgindo as habilidades de liderança, flexibilidade, pensamento crítico, não só cumprir tarefa, né?
Então, agora como a IA consegue fazer muita parte repetitiva, a gente precisa cada vez mais de pessoas que conseguem lidar com essas IAs, têm habilidades técnicas e, ao mesmo tempo, liderar outras pessoas para que ela possa crescer. Cara, isso sempre foi assim, né? Não mudou muito. A única coisa é que agora a habilidade técnica está cada vez mais importante, olhando para liderança. E muita gente vai falar ao contrário, falar que é importante ali é soft skill, é não sei o que lá, as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, demitidas pelo comportamento. Cara, isso de fato, mas é, se a pessoa está entregando tecnicamente e você desenvolve ela no comportamento, isso é evitado. A culpa é do líder que não desenvolveu, muitas vezes, tá? E a estrutura de emprego trabalho, de emprego tradicional, trabalho fixo, salário presencial e tal, vem dando espaço para modelos muito mais flexíveis, tá? Com demandas e também variáveis, né? Então as pessoas elas estão preferindo ser contratadas por demandas específicas do que só receber um fixo ali por hora. Principalmente pelo acesso que a gente tem aos Estados Unidos, a países mais envolvidos, e lá não existe essa questão de CLT praticamente, cara. Isso não existe. Né? E eles se desenvolvem muito mais. O que trava o crescimento do Brasil é a política, né, trabalhista. Cara, o Ministério do Trabalho é a pior coisa para o trabalhador. Muito doido isso. É papo para um outro vídeo, só para não desvirtuar aqui, voltando. Então, a gente tem que ter clareza dessas estruturas assim tradicionais, né? E aí, olhando para uma reflexão até mais filosófica, teológica, né? Eu sou católico, né? Tem o Evangelho de Lucas 12:15: vigiai e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Isso nos lembra que nós devemos ancorar nosso valor e segurança no modelo de negócio imutável, tá? Mas uma missão alinhada com Deus, com propósito, com um serviço real ao cliente. Ou seja, a gente tem que parar de ficar com aquele pensamento de, cara, já faz 30 anos que eu sou assim, sempre fiz assim, é assim que é assim que eu vou ficar. Isso é a forma do fracasso, é a forma para você ir pro inferno, criatura. Deus não te fez para você ficar fazendo a mesma coisa, batendo cabeça. Deus te fez para você evoluir, ser imagem e semelhança dele. Para você, e chamou todo mundo a ser santo, inclusive nós trabalhadores. Esse santo aqui, ó, São José Maria Escrivá, falava que a gente pode ser santo no cotidiano. Esse caboclo aqui, esse cara aqui, ó, ele desenvolveu todo um prelado em Roma, uma porrada de estudo, cara, e a gente, através do nosso trabalho, tem que ser santo. Então, a gente não tem só que ficar querendo ganhar dinheiro, querendo manter velhos hábitos. A gente precisa desenvolver também as nossas virtudes para que a gente possa santificar o nosso trabalho. E aí, tendo essa clareza, eu trouxe aqui 4 pontos que é para a gente cuidar daqui em diante, tá? Primeiro, encurtar os ciclos de aprendizado, tanto no nosso quanto das nossas equipes, através de habilidades técnicas, cobrar a galera de fazer faculdade, para entregar real valor, né? Investindo em automações, back-office, estando sempre perto da galera. Segundo, focar em problemas muito mais reais e grandes dores dos clientes, ou seja, às vezes você está querendo vender focado muito em imóvel, cara. Beleza, você tem que focar no imóvel, mas em qual dor que aquele imóvel, que aquele lançamento, que aquela multipropriedade, que aquilo ali resolve para o teu cliente. Foca naquela dor para você resolver a dor através do teu produto. E seja mentalmente flexível e adaptável, o terceiro ponto aqui, porque a gente sendo muito mais flexível e adaptável mentalmente, a gente tem humildade para aprender e se desenvolver muito mais e muito mais rápido, tá? E o quarto ponto é construir um legado, não apenas um negócio. Você tem que construir algo que mesmo que o teu negócio acabar do dia para noite, as pessoas vão ficar ao teu lado e vão construir o que for, tá? Então, são esses os pontos aqui que eu trouxe. Tem várias notícias aqui que eu citei, depois eu vejo se eu coloco elas na descrição aqui do vídeo. Dá a tua opinião aqui embaixo, me segue lá no Instagram, @BrandonGolin. E já me sugere aqui alguns outros temas, né, para eu estar trazendo aqui para o YouTube. Tamo junto, abraço no coração e até breve.